Lado direito da figura. Conforme já explicamos, reposicionamos o observador que estava no lado esquerdo da figura e o colocamos no lado direito, onde ele estava associado à lista tríplice da figura original de Maturana. Vamos descartar essa lista tríplice. A discussão disso é feita em outra animação. E vamos descartar também essa posição do observador, porque ela está numa posição não operacional no lado direito da figura. Vamos colocar todos os elementos que estamos descartando agora nas respectivas posições operacionais, como vamos ver dentro de instantes. Então, o observador, posicionado numa posição operacional agora, ele vislumbra um operar para uma empiricidade objeto escolhida por ele. Ele conhece o domínio em que a operação vai acontecer, o seu domínio de trabalho, e conhece também o repositório de proposições explicativas da experiência nele existentes. Em outras palavras, o observador conhece o estado da arte na biologia, por exemplo, de Maturana. Ele consegue avaliar o que se sabe, o que já existe no repositório, em relação à empiricidade objeto com a qual ele está tratando nesse momento. Ele faz uma consulta ao repositório e descobre que não existe possibilidade de dar suporte na experiência a um operar tal como ele acaba de vislumbrar para essa empiricidade objeto. Esse repositório, no estado em que se encontra, não tem condição de fazer isso, de suportar esse operar na experiência. Não existe uma representação anteriormente feita e já existente no repositório. Então, o observador recebe a essa consulta feita uma resposta negativa. O operar por eles vislumbrado para a empiricidade objeto ainda não pode ser suportado na experiência nesse domínio e com o repositório no estado em que se encontra. Não existe no repositório, nesse domínio e ambiente, representação para empiricidade objeto compatível com esse operar. Este é o padrão, paradigma, modelo para operações construtivas da representação, operações construtivas de representações, que propomos para o lado direito da figura, para explicar com reformular a empiricidade objeto, qualquer que ela seja. Esse modelo transcorre em dois domínios, ao invés do domínio único no lado esquerdo, ele transcorre no domínio do pensamento e da língua, o retângulo vermelho assinalado, e o domínio do discurso e da representação, o perímetro amarelo também assinalado. O observador está posicionado operacionalmente nesta posição. O ouvinte, como mencionava Maturana, e demais interagentes em rede, com o compromisso de construir uma representação com o operar vislumbrado, estão comprometidos nessa operação.
Temos ainda a forma de produção, o modo selecionado para obter esse operar com suporte na experiência. Temos os elementos de suporte na experiência a esse operar, que deverão ser encontrados, para que exista suporte na experiência a esse operar. Temos ainda a própria representação da empiricidade do objeto, que deverá resultar dessa operação, e estamos colocando em duas posições, uma antes e uma após a operação de construção da representação. Temos ainda os eventos de objeto, eventos de empiricidade do objeto, que assinalam, ao ocorrerem, alterações no modo de ser fundamental da empiricidade do objeto cuja representação está em construção. Temos ainda eventos de processo, que são os eventos dos elementos de suporte à forma de produção. E temos o próprio repositório, que é um elemento fundamental para entender como a operação de construção da representação funciona. E, por final, temos a sucessão de analogias, que coloca na figura uma representação construída num ambiente de realidade. É um objeto composto de diversas analogias, como veremos, compondo uma analogia composta que substitui. Isso veremos dentro de instantes. Então, tendo como referencial o operar, que o observador vislumbrou para a empiricidade do objeto, e em face da resposta negativa obtida com a sua consulta ao repositório, o observador desencadeia uma operação que visa estabelecer uma relação de analogia. Ele tem claro que o repositório, no modo como se encontra, não consegue representar o operar com a empiricidade do objeto com o operar vislumbrado. Então, ele busca um objeto substitutivo, um objeto análogo, com operar diferente, mas que ainda possa ser tomado como substitutivo ao objeto do operar. Esse objeto é desenvolvido nessa relação de analogia. Encontrado esse objeto análogo, o observador repete a consulta ao repositório quanto à existência de representação adequada ao operar, só que desta vez para o operar do objeto análogo desenvolvido. E suponhamos, para efeito de representação da ideia, que persista a resposta negativa, mesmo com esse objeto análogo criado e identificado. Com essa resposta e também em consequência dela, ainda não existem os elementos de suporte na experiência ao operar para uma forma de produção capaz de produzir, na experiência, o operar esperado para a empiricidade do objeto, se representada por essa analogia dita aceitável. Diante desses fatos observáveis, em um movimento que instaura a linguagem nesse domínio e ambiente, o observador formula um predicado do sujeito,
que nesse caso é ele mesmo, no qual o verbo desse predicado é a forma de produção capaz de produzir o operar desejado e expresso pela analogia desenvolvida. E o atributo é a própria analogia, o objeto análogo ao do operar, cuja representação será construída. Mesmo que ainda inexistentes, a representação e a forma de produção vazios no ponto 3, e assim, resumido o objeto a somente a sua arquitetura, isso corresponde a uma decisão firme do observador de enfrentar esses fatos, essa realidade da impossibilidade da representação pela inexistência de suporte na experiência dada no repositório existente nesse domínio ambiente, mesmo para o objeto análogo identificado, para a empiricidade objeto em foco. E o observador toma essa decisão de prosseguir com a operação porque ele aposta nas possibilidades de que uma representação da sua empiricidade objeto pode ser construída, embora não imediatamente, mas construída com sucesso, e sobre essa analogia nesse domínio e nesse ambiente. Acaba de ser formulada, então, uma proposição enunciativa do operar expresso no objeto análogo ao objeto vislumbrado. Essa proposição tem o próprio observador como sujeito e como predicado o antes descrito, como já descrevemos, a forma de produção como verbo e como atributo o objeto análogo proposto como representação para empiricidade objeto ou um aspecto dela. Em ambiente de realidade operacional, a construção de uma representação para empiricidade objeto, via de regra, acontece efetuando uma substituição do objeto análogo, ou da analogia desenvolvida, pela relação de analogias estabelecida em 3. Em vez disso, uma analogia surgirá, durante a operação em termos de realidade, uma analogia composta, isto é, um conjunto relacionado de analogias, um objeto análogo composto, formado por um conjunto organizado e logicamente relacionado de objetos análogos, cada um deles desenvolvido em uma operação de analogia e cada um deles com operar próprio e que coloca a respectiva analogia mais próximo da possibilidade de representação nesse domínio e nesse ambiente. Tudo isso em um pensamento referido à utopia do operar dos vários operares vislumbrados, organizados sempre por analogia e sucessão e os métodos análise e síntese. As operações de construção da representação prosseguem pelo caminho da construção da representação entre os pontos 3 e 4, desde o domínio do pensamento e da língua, com interface para o domínio do discurso e da representação, e no interior do lugar de nascimento do que é empírico, o espaço delimitado pelos dois blocos da operação de explicar, o bloco do operar e o bloco do suporte a operar, no âmbito, portanto, da própria operação de explicação com reformulação no lado direito da figura, tendo como resultado no ponto 4 uma representação com arquitetura também em dois domínios, um para o suporte e um para o operar e um para o suporte do operar. Como destacado na figura, os elementos de suporte
na experiência ao operar que sustenta a forma de produção, o verbo da proposição enunciativa, não existiam no ponto 3 e a operação de construção da representação tem como objetivo encontrar origem, condições de possibilidade e generalidade dentro de limites para o objeto análogo desenvolvido no ponto 3. Prossegue com operações de busca por esses elementos de suporte da forma de produção, independentemente dos próprios elementos que não existiam. As operações de desenvolvimento são independentes, não tem nada a ver com os elementos de suporte. E a construção desses elementos é justamente o propósito da operação. Com o atingimento do ponto 4 com sucesso, os elementos de suporte à forma de produção foram identificados, passaram a existir, e a proposição que pode agora ser formulada, acaba de ser formulada, é uma proposição explicativa, porque ela explica, dá suporte na experiência ao operar vislumbrado pelo observador e substituído pelo operar do objeto análogo representado. No ponto 4, com o sucesso da operação de construção da representação para a empiricidade do objeto, cessam as operações de busca por origem, condições de possibilidade e de generalidade dentro de limites, já que essas operações inerentes à construção da representação e independentes dos elementos de suporte a operar da forma de produção, atingiram seus objetivos com a identificação dos elementos de suporte da forma de produção. A empiricidade objeto dessa operação de explicar com reformular acaba de ter seu modo fundamental de ser, nesse domínio e nesse ambiente, alterado. Antes da operação, no ponto 3, essa empiricidade objeto não podia, e depois da operação, no ponto 4, sim, agora pode ser afirmada, posta, disposta e repartida no espaço do saber para eventuais conhecimentos e para ciências possíveis. Michel Foucault conceitua o modo de ser fundamental da empiricidade objeto exatamente dessa forma, o modo como ela pode ser afirmada, posta, disposta e repartida no espaço do saber para eventuais conhecimentos e para ciências possíveis. E exatamente isso aconteceu no ponto 4. Considerando como Foucault história como modo de ser fundamental das empiricidades, com esse conceito, o modo como a empiricidade objeto pode ser afirmada, posta, disposta e repartida no espaço do saber para eventuais conhecimentos e ciências possíveis, o evento F acaba de assinalar mudança na história, ou que a história foi feita. Essa mudança no modo de ser fundamental da empiricidade objeto nesse domínio e ambiente constitui-se em uma irreversibilidade inerente à configuração do pensamento que orienta o modelo paradigma proposto para a construção da representação. Depois de haver obtido um modo pelo qual qualquer coisa
o objeto da operação, pode ser afirmada, aposta, disposta e repartida no espaço saber para eventuais conhecimentos e ciências possíveis, não é mais possível voltar à posição anterior, em que isso não era possível. Essa mudança no modo de ser fundamental da empiricidade do objeto durante a operação de construção de sua representação é irreversível, e essa irreversibilidade é intrínseca à configuração do pensamento que está sendo utilizado. O Deus do tempo, em vez do Cronos, como era no lado esquerdo, agora é Kairos. As características de característica no lado direito da figura são as seguintes. Segundo o pensamento de Michel Foucault, essas características correspondem ao pensamento moderno, o pensamento que surgiu na nossa cultura ocidental depois de 1775 a 1825. E são as seguintes: o referencial agora é a utopia do operar vislumbrado, os princípios organizadores são a analogia, determinada pela relação de analogia desencadeada, e os métodos agora são a análise e síntese, como podemos ver do funcionamento da construção da representação em uma representação separada. Veja também a animação específica para o tempo no lado direito da figura e no caminho da construção da representação. Vê-se que houve, de fato, um interfaceamento entre os domínios do pensamento e da língua e do discurso e da representação, porque os elementos de suporte na experiência ao operar foram propostos no domínio do pensamento e da língua, nele foram enunciados, desenvolvidos e incluídos no repositório ou selecionados dentre os elementos de suporte anteriormente nele existentes, um mix disso, o que passa a se dar no domínio do discurso e da representação, e depois arranjados novamente para dar suporte ao operar da presente forma de produção em formulação. No momento em que os elementos de suporte na experiência à forma de produção foram determinados, a proposição formulada inicialmente como enunciativa passou a ser explicativa do operar ou do objeto análogo tomado como aceitável, em substituição ao do operar vislumbrado inicialmente, que é característica da forma de produção. Note, porém, que nenhum dos elementos de suporte ao operar foi desencadeado até aqui. Eles foram identificados, desenvolvidos quando necessário, incluídos no repositório e selecionados novamente para compor os componentes de suporte na experiência à forma de produção. Então, o observador, ouvinte e interlocutores em rede consideram a representação que acaba de ser construída e, caso julguem ser ela uma representação aceitável para essa empiricidade do objeto, essa representação que acaba de ser criada abandona o domínio do pensamento e da língua, completa por inteiro, e ganha o domínio do discurso e da representação, no ponto 5, de onde ela pode ser incorporada ao repositório,
adicionada completa ao repositório de proposições explicativas formuladas de acordo com as regras da gramática da linguagem, como mais uma delas, formulada de acordo com as regras da gramática da linguagem utilizada. A ideia emergente no caminho da construção da representação, no lado direito da figura, é permanência no repositório. Trata-se de uma permanência provisória, temporária, mas uma permanência que possibilita a utilização repetitiva de representações anteriormente feitas no caminho do instanciamento da representação. É essa permanência no repositório que está na base da operacionalização da linguagem de uso, a partir desse repositório, nesse domínio e nesse ambiente. Veja que, no caminho da construção da representação e para elementos da representação em construção, não há fluxos, já que, durante a operação, no caminho da construção da representação, os elementos de suporte à forma de produção não são acionados. No ponto 3, eles nem existiam. E mesmo quando existentes já no ponto 4, não são acionados. São simplesmente desenvolvidos, escolhidos e reunidos para compor os elementos de suporte à forma de produção. Toda a operação de construção da representação até aqui ocorreu no interior do lugar de nascimento do que é empírico. O espaço ocupado na operação de explicação pelos dois blocos, o do operar e o do suporte a operar, vislumbrados uma vez por Maturana no início de seu trabalho, mas efetivamente introduzidos na filosofia por David Ricardo, segundo Michel Foucault. Há outras importantes propriedades emergentes ou propriedades coletivas, aquelas que surgem da interação de ideias ou de elementos de imagem presentes na formulação feita. Do ponto de vista do que aconteceu no lugar de nascimento do que é empírico, no interior do domínio do pensamento e da língua, interface com o domínio do discurso da representação, o estado da representação, quando no ponto 3, é não resolvida, sim abstrata e não disponível. O objeto é não resolvido, sim abstrato e não disponível. Inexistentes os elementos de suporte ao operar. A representação no ponto 3 está vazia. E no ponto 4, já determinados os elementos de suporte na experiência necessários para dar sustentação à forma de produção nesse aspecto do operar, o estado do objeto é sim resolvido, sim abstrato e não disponível. O que nos permite dizer que houve uma transformação. O pensamento não articulado no ponto 1, o operar vislumbrado pelo operador observador, foi transformado num pensamento sim articulado pela operação de construção da representação, no ponto 4. E do ponto de vista do domínio do discurso e da representação, ocorreu uma outra transformação. No ponto 3, a representação era não existente, e no ponto 6, logo após o ponto 5, temos uma representação completa, sim existente. Essas duas transformações de mesmos sinais
Note que as duas vão de um não para um sim. Resume a construção da representação como uma conversão de um pensamento não articulado em uma representação sim existente, tomando o início da primeira transformação e o final da segunda. Então, houve o traçado, o estabelecimento de uma relação entre o domínio do pensamento e da língua, através do vislumbre do operar para a empiricidade do objeto, e o domínio do discurso e da representação pela construção da representação e incorporação dela ao repositório. Instaura-se uma forma de reflexão bastante afastada do cartesianismo e da análise kantiana, em que está em questão pela primeira vez o ser do homem nessa dimensão segundo a qual o pensamento se dirige ao impensado e com ele se articula. As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, capítulo 9, o homem e seus duplos, tópico 5, o cogito e o impensado, de Michel Foucault.